Pouco. 2 jogos sem o seu mando? Você acha que tá bom? Eu não acho pouco. Aqui, ó. Mas lá na rua a culpa é do clube, gente. Isso daí. Ok, se na rua não é culpa do clube, jogar a garrafa no jogador é culpa de quem? Minha? A culpa é do torcedor, mal educado, que jogou a garrafa lá. O Corinthians pode entrar com rojão, entra com sinalizador. Foi punido. Entra com tudo. Teve a punição. A punição pra torcida, não pro clube. Pro clube, tem 2 jogos sem mando o ano que vem. Você precisa punir. A punição é no estadual. Você precisa, vai ser cumprida no estadual, não no brasileiro. Você precisa punir a instituição mais de forma veemente. E foi punido. 2 jogos não é nada. Não é nada? Punir mais, claro que não é nada. Um clube que faz 3 milhões? Um trechinho pra vocês aí do Vessone com o careca que eu esqueci o nome aí, eu acho que é o Mancini, né? Mancini. Mano, na moral, mano, o cara passou vergonha. Liga no Vessone jantando, o cara tá muito bom. Separei aqui pra vocês as melhores partes. O Vessone manja demais, na moral. Então já deixa seu likezão pra ajudar o canal. Se inscreve aí se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vessa, a vitória que dá aquele alívio pro Dorival, né? Que tava ali perigando. Um bom jogo do Corinthians, vitória, 1-0. Vessa. Pois é, 1-0, primeiro gol de Depay em clássico pelo Corinthians, ele que vai completar agora em setembro 1 ano de clube. E a primeira assistência do Mateuzinho na temporada também. Ele não tinha nenhum passe para gol também, né? Então, só aí na hora do gol você tem 2 situações que são bastante inusitadas. Dito isso, sobre essa curiosidade, foi um bom jogo, gostei muito do jogo, aquele jogo palmo a palmo, disputa, os 2 times taticamente, cada um dentro da sua proposta. Era um jogo muito parelho, sinceramente. Não, jogo para 2-0, mentira, para ninguém. Mas também que poderia ter sido empate e até a vitória do Palmeiras. Eu acho que o Corinthians faz um bom primeiro tempo, tirando o finalzinho ali, só os últimos 5, 10 minutos. Acho que o Corinthians joga melhor de maneira geral no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, acho que o Palmeiras joga melhor que o Corinthians e toma o gol exatamente. O Corinthians consegue fazer o seu gol exatamente no momento que ele era praticamente dominado no jogo, porque fisicamente o Palmeiras já sobrava. Então era meio esperado isso. O Corinthians tem um time um pouco mais de jogadores mais veteranos e tudo mais. E o Palmeiras sempre muito forte fisicamente, né? Com jogadores de 23, 24, 25 anos, com uma ou outra exceção só. E o Palmeiras foi se impondo. E o Corinthians não conseguia ter tanta saída. Praticamente na primeira chance do segundo tempo, consegue fazer o gol numa bola que é retirada lá de trás com o André Ramalho. Mas ele não tira a bola, ele já tira dando passe para que esse passe se transforme na falta. E aí o Garro tem a esperteza, depois o Mancini pode falar do outro lado do Palmeiras, mas o Garro tem a esperteza de bater rápido, o Mateuzinho de ajeitar rápido, de cruzar rápido. E dentro da área, se você pega o lance, tem 438 jogadores do Palmeiras e o Depay. E o Depay estava posicionado muito bem, fez o movimento certo. O torcedor está brincando que agora é Beija-Flor, Dadá Maravilha e Memphis que param no ar, né? Porque a maneira que ele para no ar e espera o momento certo de girar o pescoço. E era ele um mar verde ali em volta dele, então isso tem um erro claro ali também do Palmeiras, acho que não só de atenção, mas de posicionamento. Você não pode tomar com 5, 6 jogadores contra um e esse um fazer um gol de cabeça em você. E acho que tem ali a virtude do Memphis de saber se posicionar, mas também claramente um erro do Palmeiras. Um Corinthians que abre uma vantagem, mas que para mim, obviamente, não é nada definitivo. Eu dizia que ontem e anteontem que o empate para o Corinthians não seria nem tão ruim, porque essa vitória, para mim, é uma vitória gigante, porque o adversário não perdia quase de ninguém fora de casa. É um baita comportamento que esse rival tem sempre como visitante. Agora são 20 jogos com 15 vitórias, fora da sua casa. Esse é o time que o Corinthians venceu. Então é 1-0, mas é 1-0 gigante mesmo, porque o adversário é muito forte. Ao contrário do que o nosso amigo internauta brincou agora há pouco e disse, eu acho o elenco muito forte. O banco é muito forte. E você conseguir vencer o Palmeiras, coisa que só o Cruzeiro fez no Mineirão, e outros 18, seja na América do Sul, porque conta Libertadores e também Copa do Brasil e Brasileiro, enfim, outros 18 não conseguiram.
Então, realmente foi uma vitória importante, uma vitória que consolida... É difícil falar em supremacia, eu não acho que é supremacia, mas eu vou dizer, um bom momento do Corinthians diante do seu maior rival. E isso, eu acho que a gente tem que enaltecer. O Corinthians perdeu um jogo dos últimos 6 derbys. O Palmeiras tem mais dinheiro, mais elenco, mais paz política, mais organização, mais trabalho de treinador, tempo de trabalho de treinador. Tudo que você olha, o adversário tem mais. E você perdeu 1 em 6 desse adversário. Tem alguma coisa aí. É preciso ser enaltecido isso. Perder 1 de 6 contra esse atual Palmeiras, de Abel, desses jogadores, desse investimento que é feito no clube já nesses últimos anos, me parece ser algo que precisa ser exaltado. Palmeiras não faz um gol na Neoquímica Arena há 4 jogos. Há 2 anos não consegue nem fazer gol lá dentro. Então é um Corinthians que entende o que é esse derby, que joga dentro. Tem um time que eu acho que é competitivo, seu time titular, mas que também entra para competir, para jogar, para disputar. Ao contrário, por exemplo, do que está fazendo com o São Paulo, claramente no Morumbi, que não consegue simplesmente andar quando joga lá no Morumbi. Contra o Palmeiras tá sempre se comportando bem. Lá em Barueri, não teve isso daí. Em 18 minutos, teve um amasso do Palmeiras, 2-0, acabou o jogo. Mas foi, aliás, essa única derrota dos últimos 6 derbys. Mas, de maneira geral, é um Corinthians que está entendendo jogar muito bem esse jogo. E, para mim, a vitória é merecida. Mas, repito, o Palmeiras não fez um mau jogo. A gente depois pode até falar e elogiar. Cara, a partida do Evangelista vai ser aquele cara que o torcedor não vai perceber ele no campo. Mas no estádio, o que esse cara sabe se comportar, passar por trás, receber passe entre linhas, se deslocar, é um absurdo. O que o Vitor Roque jogou, o Vitor Roque jogou muita bola. Aliás, a coletiva, depois a gente pode falar do Abel e tal, ninguém perguntar por que ele sacou o Vitor Roque, eu achei a coletiva horrível. O Abel, ele condiciona a coletiva para onde ele quer o tempo inteiro e ninguém vai contrapondo, colocando outros assuntos. Ele não fala, não é questionado. Por que você tirou o menino? Que era só o melhor do time, disparado, que dava trabalho, que tinha amarelado os 2 zagueiros do Corinthians. Então, de maneira geral, o lado do Corinthians, uma vitória justa, mas repito, o Palmeiras não faz um mau jogo. Se tivesse sido empate, também não seria nenhuma aberração e nem a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras não faz um mau jogo dentro da casa do Corinthians, mas segue tudo aberto, depois a gente fala da volta. Muito bem, vamos dividir em temas aqui por partes. Essa aqui foi a primeira participação do Vessa, mas eu queria ouvir o outro lado sobre o adversário, Massa, porque o Vessa falou muitas vezes sobre a palavra competir, o quanto o Corinthians competiu e tudo mais. De novo faltou para o Palmeiras competir, porque eu não achei que o jogo do Palmeiras foi ruim, não. Olha, Teve o gol anulado do Palmeiras, teve a comemoração e teve tudo o que aconteceu depois da comemoração. O Hugo Souza foi lá, não deixou os jogadores do Palmeiras comemorar. Depois, no fim das contas, o gol foi até anulado. Mas, enfim, o Maurício vai lá, faz o gol. Vai pra lá. Fim, comemora. E aí, já começou a jogar umas coisas lá em cima dele. Aí o Hugo Souza, leão de chácara, vai lá e fala, aqui não. Empurra todo mundo. Aqui não, vai comemorar pra lá. Não pode. E tal. E enquanto isso, copinho no campo. Copinho, boné e tal. No fim das contas, o gol foi anulado, né? O gol foi anulado, o Vitor Roque vai lá, fala com ele, tudo bem. E discussão, Yuri Alberto, copinho, a confusão. O Martínez, você gosta? O Martínez, cuja função principal no futebol é ser macho, ser xerifão. Olha lá. Olha a postura dos jogadores do Palmeiras, ó. Então. Parece um monte de bebê. Estão tudo assustado. Olha lá. Olha a postura, cara. Isso que eu ia falar. Eu queria ouvir a visão do Vessone, que é a visão do mandante. Em abril de 2016, o Estado de São Paulo decidiu criar a famosa torcida única. A partir de abril de 2016, criou-se. Quem vai para o estádio e está nos assistindo, e vocês aqui também vão para o estádio, você criou um sentimento de que aquele território não pode ser do outro.
Então, quando uma delegação vai do Palmeiras para lá, ou do Corinthians no Allianz Parque, ou do São Paulo, enfim, invertido, você está indo em 30, com mais alguns dirigentes, são 50 pessoas contra 50 mil. 50 pessoas contra 40 mil, 50 pessoas contra 60 mil. Esse é isso aí. E essas 60 mil pessoas te olham, te analisam dessa maneira, como você fosse um maior inimigo. A gente não tinha esse sentimento no passado, quando tinha duas torcidas. Eu jamais, ainda mais quando era dividido, então, aí que era menos ainda, aí era metade para cada um e tá tudo certo, e você encarava aquele estádio de outra maneira. Por que eu tô dizendo isso? Os jogadores do Palmeiras, para mim, não fizeram nada demais. Não provocaram. A comemoração do Maurício, para quem não sabe, isso é uma dancinha de videogame. Meu filho joga esse videogame que eu estou esquecendo, o chat depois me ajuda aí, qual é essa dancinha no videogame. Eu não vi nenhuma provocação dos jogadores do Palmeiras, zero. Eles têm que comemorar para algum lado. Antigamente, até 2016, quando tinha o derby, por exemplo, lá, o famoso, por exemplo, a semifinal de 2015, quando o Palmeiras elimina o Corinthians nos pênaltis, a hora que acaba o jogo, sabe onde os jogadores do Palmeiras foram? Lá na torcida do Palmeiras. Tinha 2.500 palmeirenses, fizeram a festa, cantaram, ficaram lá no canto deles, e é isso aí. Só que depois de 16 não tem mais para onde ir. Então a culpa não é do Maurício, a culpa não é de ninguém do Palmeiras. E aí, para mim, que entra o Hugo Souza, ele é o maior culpado de tudo isso. Porque ele não precisava ter ido lá também. O Palmeiras já estava meio que voltando. Se o Hugo não vai lá, os outros jogadores do Corinthians também não iriam. E aí, certamente, os jogadores do Palmeiras já estavam retornando. Era uma comemoração rápida, ok. Foi na frente da torcida, sobretudo na maior torcida organizada do Corinthians e tudo mais. Mas depois ia voltar. É a mesma situação, Hugo, mas poderia ter sido Carlos Miguel. O que acontece então, nesse estádio, neste gol, é que o rival não pode comemorar gol. E isso não está na regra, isso não é correto. Isso não acontece em nenhum lugar. E aí, as punições do acabou o jogo, que foram instrumentos e tal, elas podem e deveriam virar, como viram em alguns lugares, estádios sul-americanos, por exemplo, você não ter público nesse local. Por algum tempo. Até que essa palhaçada acabe. Porque isso não existe. E nesse negócio da torcida única, no campo do Corinthians, já que não pode comemorar gol no fundo, que abram espaço, não vendam ingressos, então, e o cara possa comemorar por concreto, pelo menos. Porque o que está acontecendo, uma coisa é o Luciano chutar a bandeirinha, que todo mundo aqui considera acima do limite, acima do tom, incitando provocação, incitando um clima e tal. Outra coisa é qualquer gol comemorado nesse gol aí não pode ser comemorado, isso não existe. Isso não existe. Em nenhum lugar do mundo. Isso não existe. Então é o Hugo, o Carlos Miguel, o fulano. O Cássio não, porque o Cássio já era experiente, tal, não ficava fazendo essas coisas. Mas é muito isso. Então é como se o jogador do Corinthians fosse jogar para a sua torcida que está lá atrás, que é a torcida com todas essas características que nós estamos falando, e o adversário não poder comemorar um gol nesse gol de fundo. Isso não existe. Então que sejam tomadas providências reais, não só tirar instrumento e faixa. Porque o cara não pode comemorar gol nesse gol. Voa tudo em cima dele, ou acaba o jogo. Tal. Isso não existe em qualquer outro lugar. E é sistemático. Não é que foi uma vez. É sistemático. Sistemático. Nesse estádio todas as vezes. É uma zona de exceção. É o que você falou. Né? E uma coisa é você ter a torcida e o ambiente mais favorável do mundo, outra coisa é você não poder conviver em sociedade com o adversário. Porque se você não der exemplo, você não moraliza. O torcedor do Palmeiras agora está me mandando para aquele lugar, tenho certeza. Mas você tem razão. Mas não dá para você tratar dessa forma. Teve de novo, não foi do mesmo jeito, foi no estadual, que aquilo foi uma aberração, mas teve garrafa jogada no banco, o jogo teve que ser paralisado. Vocês prestaram atenção nisso? O jogo foi paralisado, né? Enfim, cara, isso é o zero e vezeiro, é assim que funciona. O Corinthians se tornou uma instituição assim, por causa de tudo que acontece fora do campo. E o torcedor corintiano, na média, gosta disso. Acha que isso é raça, é garra, é vontade. Aqui não. É isso que funciona, é assim que funciona.
Entendeu? Por isso que eu disse ontem que isso ia acontecer de novo. O Thiago Oliveira aqui fala, Yuri levou o amarelo no Allianz, o Everton foi pra cima dele em jogo no Allianz. Segue o jogo, vocês são clubistas demais. Tá errado, tá errado. Se fez, tá errado. É só uma coisa, eu não concordo com nenhum dos dois. O Corinthians é o único clube punido por homofobia no futebol brasileiro. Sistemático. Não. Porque é sistemático. No único clube que está punido, perdeu o mando de campo, Exato. Estádio fechado e perdeu mais de quase 3 milhões de reais. Palmeiras tomou 20 mil reais, o São Paulo tomou 10 mil. O único clube da Série A que segue punido por homofobia é o Corinthians. Então isso já não é uma verdade que o Corinthians não é punido. Pelo contrário, eu estou dizendo que um caso de homofobia é o único punido. O clube, como eu disse ontem, não teve rojão, não teve nada, fogo, não teve nada, porque não ia ter, o clima não era para isso. Era óbvio que não ia ter nada. Isso também foi colocado aqui ontem e aconteceu. Não teve nada, não teve bandeira, não teve faixa provocativa, não teve nada. Teve nada. Porque eu disse que não ia ter nada, porque não era clima para isso. E não teve nada. Na hora do gol, vou repetir. Os jogadores do Palmeiras não fazem nenhuma provocação. Como é que no Corinthians, pro Corinthians pode entrar com rojão, entra com sinalizador, foi punido, entra com tudo. Teve a punição para a torcida, não para o clube. Pro clube, tem dois jogos sem mando o ano que vem. Você precisa punir. A punição é no estadual. Vai ser cumprida no estadual, não no brasileiro. Você precisa punir a instituição mais de forma veemente. E foi punido. 2 jogos não é nada. Não é nada? Punir mais, claro que não é nada. Um clube que faz 3 milhões... Na arena, perder 6 milhões é pouco? Essa não é uma questão. Se fizesse 50 centavos ou R$1, cara. Pensa. Não, é que você tá falando. Pensa na organização do jogo. É pouco. 2 jogos? Tá bom. Sem o seu mando? Você acha que tá bom? Eu não acho pouco. Aqui, ó. O Ricardo Quintana, eu gosto. O Santos pagou 2 jogos que o torcedor entrou no campo, deu uma voadora no Cássio, jogou rojão no Cássio, tomou 2 jogos. Tá certo? Não, a gente... Tá certo isso? A gente fala isso até hoje, né? O cara deu uma voadora no Cássio e tomaram 2 jogos. Sei, tá errado. O jogo não acabou, mas vale. Algumas mensagens legais aqui, ó. O Caleb. A mancha verde que matou o torcedor na rua, a culpa é do Messias do Palmeiras? Que lógica ridícula. Querem generalizar, menos clubismo. Não, isso, porra, sério que você tá lendo esse negócio? Porra. Não, eu acho que não tem nada a ver. Isso é um crime e o cara tem. Inclusive, o cara tá preso, né? Vários estão presos. Não vou nem responder isso aí. Ricardo Quintana fala: Vessões, sai de perto desse score. Sai de perto desse score já. Viu? Não sai nada, Vessões. Você vai ficar aqui, não vem com essa. O clube ia ser punido por isso? Qual é a culpa do São Paulo? São Paulo como instituição... São Paulo tem que... Aí não pode ter a recepção, tem que tomar providência. Claro, tem que tomar providência, cara. Não o São Paulo. Não, é o São Paulo. Claro que é. Tá bom. Peraí, a polícia tá lá fora pra isso... É responsável pela segurança Mas o clube nesse caso também não teve o São Paulo falando não arremessem pedra nos outros. Não teve nada disso. Não, teve que mudar a rota, mudar a estratégia. Mas quem mudou? A polícia. A recepção não pôde mais fazer... Não pode fazer mais recepção em dia de clássico lá, na porta, para não ter um monte de coisa. A forma de não se responsabilizar pelos seus é um ato brasileiro mesmo, nosso. Né? E eu falo isso com tranquilidade. Se acontecer no Palmeiras, eu vou estar aqui do mesmo jeito. Entendeu? Falando a respeito disso. Esse jeito pequeno de pensar, quer dizer, isso não é responsabilidade minha. O evento está na minha casa, mas isso não é responsabilidade minha, é responsabilidade do terceiro, do quarto, do quinto. Né? É por isso que essas coisas acontecem e vão continuar acontecendo. Simples. E se acontecer no Allianz Parque, eu vou lamentar muito. E vou pedir punição ao Palmeiras, certo? É fato. Não pode acontecer. Mas é que depende do caso, Massa. Para quem não entendeu o que o Massa está dizendo do árbitro, tem um vídeo que o árbitro está chegando num carro sem seu filme, é o trio de arbitragem, numa avenida perto do estádio. Os torcedores olharam, o Wilton, um cara conhecido, não é qualquer árbitro, tudo com uniforme da CBF, arbitragem. E aí, não sei o quê, toma de olho em você aí, e ficou aquela cobrança com o vidro fechado. E aí a culpa é do Corinthians? Olha só, se o Corinthians entende e sabe que para chegar lá essa é a única avenida, é a avenida principal, o Corinthians pede à Polícia Militar e a CBF fala, olha, vamos fazer uma escolta para o árbitro, para ele chegar com tranquilidade. Essa é uma preocupação que as pessoas que estão na sua casa organizando o evento têm que ter. Mas é isso que eu falo.
o Corinthians não está preocupado com isso. Osmar Stabile não sabe nem do que se trata. Entendeu? Eu acho que o clube tem que se preocupar com as coisas que fazem parte do dele. Por exemplo, se o Palmeiras ontem, a diretoria do Palmeiras estava lá, pelo que eu olhei nos camarotes, 20, 25 pessoas. Se você não abre um espaço, se a instituição não abre um espaço para Leila, de sua diretoria, não relacionados... Peraí, aí a instituição tá errada. Aí não trataram bem, fizeram... É isso que eu tô dizendo. Existem culpas e culpas. Aí é Sodoma e Gomorra, né, cara? Aí é não, foi o que o Textor reclamou que a Leila fez, e a Leila reclamou tá errado, que não fez. E não pode fazer. Aí a instituição não arrumou um camarote. Isso eu concordo. Certo. Mas lá na rua a culpa é do clube? Gente, isso daí... Ok, se na rua não é culpa do clube, jogar a garrafa no jogador é culpa de quem? Minha? A culpa é do torcedor, mal educado, que jogou a garrafa lá de plástico. Então esse foi o Vessone jantando o palmeirense. Cara, o clube não tem culpa, cara. O árbitro pegou um táxi, não sei se foi táxi, um Uber, acho que foi táxi. Pô, bem longe do estádio. Cara, é a segurança da polícia. A CBF com a polícia ali e tal. O Corinthians tem nada a ver com isso daí. Então, cara... o cara vem falar que o Corinthians tomou só 2 jogos. O cara queria que o Corinthians tivesse punição num brasileiro, sendo que a punição é pro Paulista do ano que vem. Tipo, não faz sentido. Tentar conhecer um pouco mais ali da regra, o que é, o que não é. O Vessone, cara, manja demais. Alguns torcedores não gostam do Vessone, não sei por quê. Porque dizem que ele nunca bateu na renovação de transparência. Para mim, ele sempre bateu nos dois. Sempre bateu nos dois. Então, cara, isso daí, 1-0. Os caras chorando até agora, o gol estava impedido, não adianta reclamar, já foi cravado no VAR, inteligência artificial já cravou que estava impedido, então o choro aí à toa, quando eles são beneficiados, cara, eles não falam nada, tá? Às vezes falam um pouquinho ali e tal, mas beleza e tal, mas todo mundo erra, no Brasil é assim. Quando é o Corinthians, meu Deus, vai ser a semana inteira falando disso daí. Se liga só, vai ser a semana inteira chorando por um lance que o juiz acertou, o VAR acertou. Então é inacreditável, cara. O Vessone tá de parabéns. Mano, calou o ante. Corinthians vai levar uma vantagem de empate pra semana que vem. Uma vantagem mínima, mas boa. Melhor do que ter empatado. Pra mim, se tivesse empatado, cara. Claro que a gente já venceu lá no final do Paulistão. Mas a gente sabe que tem que subir uma ladeira enorme. Então, empatezinho ia ser horrível. Vitória, 1-0. 2-0. Cara, claro, a gente imaginaria, se tivesse feito o gol de pênalti, era 2-0. Acho que não seria bem assim. No final do jogo, teve mais chances para tomar a decisão correta para sair o segundo gol, mas felizmente não saiu. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!